Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu gostaria que nós hoje iniciássemos. As crianças já estão abençoadas, eles permanecem durante o louvor, né? Vamos ler em Atos capítulo 1, versículo 8. Quantos sabem que estamos ainda nos dias de contagem dos dias para lembrarmos a descida do Espírito Santo? Porque ele já veio, amém? Glória a Deus. Atos 1, versículo 8, é um texto bem conhecido, né? A palavra de Deus, eu creio que para o cristão, aquele que ama a palavra de Deus, é um dos textos mais conhecidos, porque o Senhor Jesus determinou isso para todos os seus discípulos, quando ele falou, dizendo o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ensine? Amém? Ele pode responder alguma pergunta que você tenha. Ele pode dar uma direção. Não precisa necessariamente ser aquilo que eu estou falando, mas durante a exposição da palavra, o Espírito Santo vai nos alimentando. Quantos aqui, enquanto você está ouvindo uma ministração, não precisa ser só aqui, você está ouvindo uma ministração da palavra e você começa a lembrar versículos bíblicos, começa a viver. É o Espírito Santo ministrando. Ele está trazendo à memória as coisas que o Senhor Jesus falou. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos, né? Vamos pedir que Ele faça isso conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua promessa, o nosso Salvador conquistou para nós. E hoje nós cremos que, pelo Seu Espírito Santo, o nosso Salvador está aqui. E nós pedimos nesta noite espírito de revelação e de sabedoria. Pedimos entendimento espiritual, discernimento espiritual para ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos ministrados por Ti. Nós nos confiamos a Ti. Nós queremos que o Senhor faz muito, muito, infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nós opera. O Senhor pode nos alcançar a cada um de nós, na nossa individualidade, e ministrar na nossa vida, para que não saiamos dessa porta como entramos, para que os amados que estão assistindo em casa sejam ministrados, e todos nós possamos conhecer, crescer em conhecimento do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vocês podem sentar. Queridos, este ano nós começamos com a Páscoa e nós estamos meditando nas primeiras festas que o Senhor Jesus Cristo cumpriu, né, na sua estadia na terra, quando ele veio, morreu na cruz do Calvário, né, todos os eventos subsequentes. E vimos também que ele, depois de ressuscitado, ele permaneceu 40 dias na terra e num relacionamento muito íntimo com os discípulos, trabalhando situações que precisavam ser ajustadas na vida de cada um deles, né? E depois, há 10 dias antes do Pentecostes, o Senhor subiu e eles o viram subindo desde o Jardim Monte das Oliveiras, enfim, né? E estas instruções do Senhor, elas são importantes para nós hoje, por quê? Porque embora seja algo que já aconteceu, é um memorial de algo que já aconteceu, tem instrução para nós meditarmos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, quanto mais nós vemos que os dias ruins estão chegando. Então, o tempo da contagem do Homer, na verdade, o Homer é uma medida. Mas eles contavam 50 dias, porque nessa contagem era o tempo exato que ia dar na próxima festa para a qual eles estariam preparados. E para esta festa, então, a preparação consistia numa autoanálise, numa investigação em si mesmos para ver as coisas que precisavam ser ajustadas, segundo a Sagrada Escritura. Por isso que você vê o Senhor Jesus falando com os discípulos de Emaús, você vê o Senhor Jesus indo resgatar o apóstolo Pedro, né? Todo esse trabalho de prepará-los, vamos dizer assim. Bem, nós precisamos estar preparados para um outro evento agora, que é um tempo que se aproxima. Eu não tenho
falado abertamente, mas com meias palavras, e o pingo no i de meia palavra, para bom entendedor, já é suficiente. Todos nós sabemos, eu creio, e se você não sabe, pergunte ao seu pastor, ao seu líder, que ele vai saber te responder. Todos nós sabemos o que se aproxima. E o que se aproxima, o que está proposto, tem uma aparência maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que o diabo não aparece de chifre e largando fogo pelas ventas. Ele vem com uma aparência agradável. A proposta que ele faz é uma proposta que as pessoas dizem assim, mas isso aqui não é bom, mas você, né? Como é que você pode dizer que isso aqui não é uma coisa boa? Então proponho que você que tem interesse, estude a Agenda 2030, estude e veja as implicações disso aí. E outra coisa que eu quero falar para a igreja, já que nós vamos começar a falar do corpo de Cristo funcionando na Terra, a igreja não trata especificamente de assuntos deste mundo. O nosso comissionamento como pastores é ter Cristo no centro de toda a nossa fala. 5, 6. Com 5, 6 já dá um bom quórum. Cristo no centro. A minha palavra e a minha pregação e a minha vida como pastora de vocês consiste em ter Cristo no centro. E o Espírito Santo dando direção em tudo. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que vocês não entrem na onda daqueles que dizem, eu vou ser neutro. Vocês já sabem do que eu estou falando. Já sabem. Eu não preciso falar. Aqui eu só falo com pessoas inteligentes e lá também. Tanto é que você está aqui. Poxa, ninguém vai me agradecer que eu chamei vocês de inteligentes? Glória a Deus. Não vá na história daqueles que, eu não vou fazer isso e não vou nem fazer isso. Porque quem não faz isso, nem aquilo, vai olhar os países da América Latina, os homens e mulheres chorando, ajoelhados nas ruas, pedindo misericórdia a Deus. Depois que eles fizeram, não faço isso, nem faço aquilo. Povo de Deus não é trouxa. Povo de Deus não... eu recebi uma ordem do Senhor para não mexer com esse assunto. Mas eu não posso deixar de alertar vocês. Estejam acordados, orem. Orem, peçam direção de Deus, porque o corpo de Cristo está na terra. E nós precisamos avaliar sim, porque quem tem discernimento das coisas é o corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus para analisar tudo. Portanto, queridos, não vão nessa conversa, porque muita gente em países vizinhos foram na conversa de eu não faço nem isso nem aquilo. Estão chorando nas ruas, ajoelhados, chorando e clamando e pedindo a Deus misericórdia. Então, antes que as coisas aconteçam, é que a gente deve orar. A pastora Nádia está aqui. Em março de 2020, né, pastora? Que eu pedi o relógio de oração. Março de 2020. Sabe por quê? Você anda com o Espírito Santo de Deus, ele te anuncia antes o que há de vir. Tudo isso, ela está aqui de testemunha. Tudo isso que estamos vendo, o Senhor com 3 palavras resumiu. Então, amados, nosso alvo é Cristo, a gloriosa esperança é encontrar com o Senhor e passar a eternidade com Ele, onde quer que Ele esteja, lá em cima, aqui embaixo, seja onde for. Seja onde for. Nossa esperança gloriosa é essa, é estar para sempre com o Senhor, onde Ele estiver. Essa é a nossa gloriosa esperança. Mas como homens e mulheres acordados, nós precisamos orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E Ele vai dizer, toma posição, e que seja uma posição sábia, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas. Amém? Amém? E neste assunto, vou ficar por aqui. Todo mundo entendeu tudo. Amém? Só uma última coisinha. Antes de 20 e 30, vai ser na testa ou na mão.
tá? Vai ser na testa ou na mão. Deu. Vou ficar nisso. Então, Senhor Jesus, muito obrigado, porque estava aqui, engasgado muito tempo aqui, ó. Ore. E não diga assim, eu não me meto nesse assunto. Não é o nosso assunto, mas nós temos que nos meter no sentido de exercer os nossos direitos e exercer com sabedoria, cheios do Espírito Santo, a nosso favor e a favor das gerações seguintes, gerações que vêm depois. O Senhor Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder, a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Agora, vamos abrir um pouco esse versículo. E diz assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse versículo aqui, muitas vezes ele é mal entendido. Por quê? Quando o Senhor disse, vocês vão receber poder, ele não disse, vocês vão receber para fazer coisas pirotécnicas, para dar espetáculos, shows de venha ver quem tem mais poder. Ele disse, vocês vão receber poder para ser-me-eis testemunhas. O poder, o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado e que está em nós, é para nos habilitar, para nos capacitar de uma maneira sobrenatural, para que possamos ser testemunhas de Jesus. Você entendeu? Então, existe diferença entre ser uma testemunha e dar um testemunho. Eu posso dar um testemunho de cura. Eu dou um testemunho. Eu conto um evento. Eu conto algo que aconteceu, que foi resultado de uma oração. Mas eu também posso e devo ser uma testemunha de Jesus, que é diferente. Entendeu? O testemunho é um evento em que eu chego e falo e conto o que aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo se alegra, porque com a vitória de um todos se alegram, né? Mas a testemunha, ela é testemunha em toda parte. Ela é testemunha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em casa, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho. É uma testemunha. E onde que você encontra isso, pastora, para sustentar essa afirmação? Eu nem tinha passado esses textos para eles, mas eu vou ler aqui, são textos fáceis de encontrar. Atos capítulo 4. Pedro e João foram questionados pelo Sinédrio. Depois que o Espírito Santo veio e eles se tornaram testemunhas, eles não estavam dando um testemunho, testemunhas de Jesus. Eles foram questionados, né, pelo Sinédrio, pelos principais lá, os sacerdotes, sumos sacerdotes e tal, e que queriam saber porque como que eles faziam em autoridade de quem, com o poder de quem eles faziam as coisas que eles estavam fazendo. O versículo 8 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí fala tudo, né? Vocês crucificaram Cristo, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, ele é a pedra rejeitada por vós. E no versículo 13, é aqui que eu quero chamar a atenção. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, quer dizer, não tinham estudado, indoutos, eles não tinham título de doutor. Eles não tinham sequer estudado. Diz aqui. Tá? De que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Outras traduções dizem, e viram que eles tinham estado com Jesus. Percebeu a diferença? Percebeu? Um testemunho é importante. Ele edifica todos aqueles que o ouvem, mas uma testemunha está sempre pronta. A vida é a testemunha. A vida é a testemunha. Amém? Então, esse poder do Espírito é uma habilidade, é um poder de ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus. Sabe? Onde você anda, aquele lá tem conversas com Jesus. Aquele lá anda com Jesus. Você é diferente, eu não sei. Alguns aqui já ouviram isso. O que você tem que você é diferente? Ei, meu irmão, o que você tem que é diferente? Pois é.
Eles começam a ver, tem um clima, tem um ambiente, algo se cria em volta da pessoa e quem está ao redor, mas aqui eu sinto que tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. É uma testemunha. É uma testemunha. A testemunha é chamada a qualquer momento e a qualquer hora para comparecer e dar o testemunho. Em qualquer lugar. Ela pode ser chamada a dar o testemunho dentro de casa, para a família, para os vizinhos, para os amigos, perante um bairro, perante uma sociedade. Aí, quando ela é chamada, ela dá um testemunho. Mas ela é uma testemunha, ela foi constituída como uma testemunha. E quando o Senhor, o Espírito Santo, vem para você, ele não vem para você falar em línguas, ele vem para te constituir, também, mas ele vem para te constituir como uma testemunha de Jesus. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Agora, então o Espírito Santo vem com poder. Agora, onde está o Espírito? Vamos ver 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. Eu quero ler com vocês 2 versículos. Onde está o Espírito? Nós precisamos ter isso muito claro para nós. Onde está o Espírito? Versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu vou pedir, quem quiser, quem não quiser, não faz. Somos livres aqui. Olha para suas mãos. Por dentro dessas mãos, nesses pés, desse corpo, tem aquele que te dá poder para ser testemunha. Entendeu? Entendeu o tamanho? É uma coisa maravilhosa. Ele está em nosso corpo. É por isso, eu não vou ler, só vou citar. Anota aí se você quer conferir depois se é isso mesmo. É por isso que lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: apresentem, ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ofereça o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque dentro desse corpo mora o Espírito Santo. Amém? E ele precisa desse corpo para fazer de você a testemunha de Jesus. Ele precisa desse corpo. O Senhor disse que só aquele que entra pela porta tem autoridade na terra. Só quem tem corpo físico está legalmente na terra. O Espírito Santo, ele está legalmente na terra porque ele está dentro do teu corpo. Amém? Glória a Deus. Glória. É por isso que os demônios procuram tanto se apossar dos corpos das pessoas. Porque daí eles têm um corpo. Entendeu? Ofereçam seu corpo como sacrifício. E também o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6, ele diz como vocês apresentaram os membros do corpo de vocês para o pecado, agora apresentem os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. Para quê? Para ser uma testemunha de Jesus. Então, onde houver a oportunidade de exercer um ato de justiça, ele conta com as mãos, ele conta com os olhos, ele conta com a boca, ele conta com os ouvidos, ele conta com as pernas, os membros do corpo da pessoa que é habitada pelo Espírito, que se tornou, pelo poder do Espírito Santo, uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, né? Convocada a qualquer momento e que em qualquer momento apresenta estes membros desse corpo como instrumentos para que um ato de justiça seja executado. É maravilhoso. Você não anda sozinho, eu não ando sozinho. Me encanta, cada dia mais me encanta o Senhor e a sabedoria, como Ele dispôs tudo para que nós neste mundo pudéssemos andar com Ele e vivendo a vida cristã. Quanto mais plenitude, melhor, né? Mas o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo, mas ele também
Tem uma outra situação. Vou pedir que você abra em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, eu quero passar um pouco rápido aqui, porque nós temos algo mais para ver ainda hoje. 1 Coríntios 12, quero ler com vocês. Versículo 3, eu vou selecionar alguns versículos. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá? Agora, continuando, ele vai falar a unidade, os membros, né? Os membros do corpo. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um deles como quis. E aí, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então vamos entender. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e habita no nosso meio, fazendo de nós um corpo. Amém? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, ele está espalhado em toda a terra. Aqui se reúne uma parte do corpo de Cristo. Amém? Mas é importante nós entendermos que nossos irmãos em todo o mundo, o corpo de Cristo é desde o primeiro apóstolo, cheio do Espírito Santo, até o último que vai ter na terra. Certo? Então, não é possível fechar uma bolha e não toque em mim porque eu sou mais santo do que você. Isso não existe. Isto não existe. Por quê? O Senhor distribui os dons como Ele vê que é útil, como lhe apraz. E também aqui o versículo que eu li, o versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ele está falando do corpo físico e vale o mesmo para a congregação. Vamos usar a palavra congregação, porque igreja pode parecer que é só um clubinho fechado aqui. A congregação, as congregações, o Espírito Santo coloca como lhe apraz. Então, onde está o Espírito? O Espírito está em nós e o Espírito está no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Agora, continuando. O Senhor, por isso que nós vimos, o Senhor vê a congregação como um só. Um só. É como se você pega um corpo e um é olho, outro é orelha, outro é boca, outro é mão, outro é pé, mas é um corpo, é um só. Então o Senhor nos vê, eu sei que essas coisas todas vocês são doutores disso aqui, mais do que eu. Mas é importante a gente trazer para aquilo que eu quero meditar hoje, uma palavra que o Senhor me deu muito importante. Ele disse: a igreja que vai vencer nesses últimos dias é aquela que não deixa de congregar, é aquela que sabe que as coisas vão piorar, é aquela onde um sustenta o outro e ninguém se considera um mais do que o outro. Por quê? Porque em outros tempos, no passado, nossos irmãos se reuniram até em cavernas cavadas na terra, na Itália. E vamos ficar por aqui. O Senhor me deu uma ordem, né? Eu não posso me meter nesse assunto, então eu falo tudo assim, né? Você já sabe. Então, se um membro padece, todos os membros padecem. Se eu cortei meu dedo aqui, o meu corpo todo está sentindo. Se eu não cuidar desse dedo cortado, pode virar uma infecção. E o corpo todo ficar com febre. Entendeu? Por isso que nós devemos, nós devemos olhar para o irmão para dar suporte. A correção fica a cargo dos líderes. Amém? Amém ou não amém? Líder tem o peso, o fardo, a responsável, a dura tarefa de fazer as correções. Isso pertence ao líder. Amém? E não sou eu não, é um grupo aqui. Tá? Então, o Senhor, Ele vê a congregação como um só.
Nós temos como exemplo as igrejas de Apocalipse. Então eu contra ti que vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem aquilo. Escreve para o anjo da igreja que contra ti eu tenho isso, isso e isso. Então, tem aqueles que são, tem aqueles que não são. Mas, Senhor, mas eu vejo vocês como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, vocês são a igreja tal, vocês são... É um. Por isso que o nosso congregar, e até eu citei o versículo sobre congregar, quanto mais os dias se aproximam, eu citei, há um tempo atrás, eu citei esse versículo errado, e agora eu não vou saber achar de novo, mas enfim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando vedes que este dia se aproxima. Tá? Então, nós precisamos estar juntos e dando suportes uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Misericórdia, porque ninguém é santo, santos somos. Ninguém é perfeito, estamos todos a caminho. Então, misericórdia faz bem. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Eu vou até o 17. E a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Olha aqui para mim. Você quer se manter uma pessoa biblicamente alinhada com os princípios da Irmandade? Faça tudo para os outros como fazendo para o Senhor. Você quer desfrutar da presença do Senhor? No meio da congregação, junto com os irmãos? Onde você entra numa porta onde os irmãos estão reunidos em nome do Senhor Jesus, creia que Ele está presente. Porque senão você não terá sensibilidade para perceber a presença dEle. Então, sendo a congregação, nós aqui, vamos dizer assim, né? Vamos pensar numa parte do corpo de Cristo no mundo. Mas sendo a congregação parte do corpo de Cristo, primeiro, o testemunho de um é o testemunho de todos. As testemunhas eficazes são as testemunhas, a congregação pode se tornar uma testemunha eficaz pelo poder do Espírito Santo de Deus, cultivando a intimidade, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós e em nós. Aí nós, como Ele nos vê como um, nós podemos ser uma testemunha fiel e eficaz do Senhor Jesus Cristo. Quem me entendeu? Quem entendeu a sequência? Amém. Glória a Deus. Então, os atos de justiça, desta forma, são de toda a congregação. Porque Ele nos vê como um. A igreja de Caxias, você fez isso, mas tenho contra ti isso. Ai, Senhor, vamos acertar, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos pedir a habilidade do Senhor. Mas isso, aquilo, são as igrejas de Apocalipse. Você tem feito isso. Nós, pela misericórdia de Deus, temos alcançado algumas coisas. Então, atos de justiça são atos de toda a congregação. É por isso que, mesmo que eu não esteja numa linha de frente em algo que a congregação está fazendo, eu preciso cooperar de tudo que é forma. Entendeu? Por quê? Porque se eu cooperar de tudo que é forma dentro daquilo que é a minha parte para fazer, eu estarei sendo aquele membro do corpo exercendo a sua função. Amém?
E todos juntos nós vamos indo sendo essa testemunha de Jesus. Com o poder, sempre, poder do Espírito Santo. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ler aqui alguns versículos também. Versículo 1. Vou selecionar alguns versículos e vou falando para vocês. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha agora, há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que ele está dizendo aqui? A mão tem uma habilidade, tem uma graça. O pé tem outra habilidade, tem outra graça. A mão não precisa suportar o peso do corpo, o pé precisa. Quem me entendeu? Diga amém aí, bem forte. Então, é isso que ele está dizendo. A medida, ela é dada conforme aquilo que o Senhor requer de cada parte do corpo. Eu vou ficar no pé e na mão, que eu acho que aqui é uma boa ilustração. Porque o pé, ele precisa suportar todo o peso. Ele tem um mecanismo de funcionamento e ele tem uma base, uma estrutura que dão suporte a todo o corpo. Isso é o pé. A mão não precisa suportar o corpo. A mão precisa alimentar o corpo. A mão precisa higienizar o corpo. Entendeu? Então, a graça... Então você diz, como eu queria o ministério do irmão. Meu querido, diga, Senhor, onde é que eu funciono? Qual é a minha função para que nós sejamos uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho uma função, você tem uma função. Todos, não há uma pessoa que não tenha uma função no corpo. Amém? Por isso que tem que ter cuidado aí quando vai olhar para os lados. Então, a graça foi dada a cada um, certo? Aí, eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse. Ele mesmo deu ministérios, 5 ministérios, né? E para que, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Cristo. Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Por isso que a Bíblia diz que o homem não deve orar de cabeça coberta. Nada a ver, irmão. Pode ficar com o teu boné aí. É outra coisa, essa cobertura é outra coisa. Eu nem devia entrar nesse assunto hoje, mas vou entrar. Cabeça coberta. Nós nos submetemos aos anciãos, nós nos submetemos aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores, aos mestres. Mas a Bíblia diz que o homem que ora com a cabeça coberta, ou seja, que ele se coloca debaixo de outro homem, ele está desonrando a própria cabeça. A cabeça não é a dele, não. A cabeça é Cristo. Entendeu? Mas então como é que fica eu, meu pastor? Eu não vou mais obedecer o pastor. Estou livre. A pastora disse que agora, oh, aleluia, foi liberto. Pega as chaves da liberdade. Agora, pastor, não vem me corrigir, porque a pastora... Não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. O Senhor constitui as pessoas sobre nós para nos conduzir até a maturidade perfeita. É o que diz o versículo 11. É o que diz o versículo 11. Então, aqueles que andam sem socorro, sem ninguém a quem prestar contas da sua vida, eu diria que são os mais... Não vou nem falar, não sei nem o que dizer. Bom, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado,
pelo auxílio, diga auxílio, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Diga, a justa operação de cada parte. Cada parte operando como uma engrenagem. Justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Então, nós vemos que, sendo a congregação testemunha de Cristo, o testemunho de um é o testemunho de todos. Por quê? Porque a pessoa olha para alguém, vamos dizer assim, olha para um membro da Monte Sião, né? Olha, vê a pessoa lá e diz, aquele lá é um membro da Monte Sião. Todos vocês estão envolvidos. Mesmo que você não conheça a pessoa. Entendeu? Aquele lá é um pastor da Monte Sião. Ah, mas eu nunca falei com esse pastor, ele nunca me aconselhou, nunca sentei com ele, nunca nada. Mas é a congregação. É a congregação. Tá? Então, o testemunho de um é o testemunho de todos, a vitória de um é a vitória de todos, os atos de justiça são atos de toda a congregação e, por último, a congregação como testemunha eficaz de Cristo pela operação do Espírito que habita em nós e que está em nosso meio. Ela se torna uma testemunha eficaz perante os de fora que vêm. Mas olha, essa, né? Amém, queridos? E eu, para deixar isso aqui um pouco mais claro, eu quero mostrar um exemplo para vocês. Na medida que o Senhor for dando uma direção, eu vou querer trazer aqui alguns ministérios para que todos conheçam, né? Porque às vezes a gente entra aqui, senta ao lado, não sabe o nome da pessoa, não conhece e tal. Então nós vamos manter a confraternização sempre no terceiro domingo. Fica mais fácil, porque senão fica Santa Ceia e mais a confraternização espicha muito, né? Então, quando a direção que o Espírito Santo de Deus nos der, nós vamos fazer, quando tem, no domingo que tem confraternização, nós vamos trazer ministérios, pessoas que vão falar algumas coisas para que vocês possam conhecer. Porque quem entra aqui e senta e não fala com ninguém, não sabe nada, não imagina um terço do que é a Monte Sião no seu conjunto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus me honrou muito, sobremaneira, me fazendo pastora de vocês. O Senhor me honrou de uma maneira como vocês não podem imaginar. Porque a maioria eu conheço o coração de vocês. Vocês são preciosos. Vocês são pessoas genuínas. Sabe? Genuínas. O amor que vocês têm por Jesus não é algo para inglês ver que vocês mostram de vez em quando surge uma ocasião especial. Não, eu presto atenção em tudo. Converso com um, converso com outro, vou prestando atenção, vou vendo. Eu sou muito honrada em ser pastora de vocês. E as coisas que vocês estão fazendo aí fora estão repercutindo, e sabe o que acontece? Elas me honram também. Porque daí alguém diz assim, aquela lá é a pastora da Monte Sião. Pastora da Monte Sião. Uma vez fui a um programa de rádio com o pastor João de Mar e a pastora Ariane, e depois foi publicada uma foto lá, a pastora com o seu, não me lembro como é que foi escrito lá, com o seu exército, com o seu, não sei como é que foi, pastor, nem lembro. É das antigas, lá do começo, quando começou o programa. Então, queridos, vamos achar o nosso lugar e vamos funcionar. Sabe por quê? Tem um segredo também. A palavra de Deus diz que é na unidade dos irmãos que Deus ordena a bênção. O pastor de vocês, o pastor Ari, vive dizendo, você quer ser abençoado? Ore pelos seus irmãos. Ore pelos seus irmãos. Assista, se você está dentro da sua possibilidade, assista, se entregue. Saia do castelo, do encastelamento e se entregue para aqueles que estão precisando. Estenda a mão, enfim. Amém? Então, como eu disse a vocês, eu quero trazer um exemplo aqui, hoje. E eu vou pedir que meus amados que iam me ajudar aqui, venham me ajudar.
Não, você não vai falar nada aqui, cala a boca. Ah, mas olha, isso aqui tá me dando um baile, gente. Você... Dez, 25, joga ali para nós enquanto a gente se organiza aqui. Hebreus 10, 25. Deixa eu só tirar essas coisas. Essa aqui fica comigo. Eu vou pedir que o pastor Rudimar, a pastora Liane venham aqui. Pode colocar aqui. Isso, muito obrigada. Pastor Rudimar traz uma cadeira, pastora Liane vem, os irmãos que estão aqui, cada um pega uma cadeira. Uma para mim, uma para a pastora Liane. Ah, ele já vem com as 3. Ó. É isso. Essa aqui também preciso. Glória a Deus. Pega aquele microfone lá. Aleluia. Eu disse para eles, pastora, vem aqui assim. Vamos centralizar um pouquinho isso aqui, ó. Cada um faz a sua parte, né? Pastor, senta aqui, eu sento aqui. Que vocês vão se trocar o microfone, né? Então, eu chamei eles aqui porque vários de vocês conhecem, né, um projeto que eles têm, mas eu disse para eles que eu vou fazer perguntas e eles vão ter tempo para responder. Glória a Deus. Quem não conhece, pastor, fala teu nome, só o nome agora. Rudimar. Ah, o sobrenome também, o nome completo. Rudimar Souza Camargo. Liane Lazarotto. Pastora Liane Lazarotto. Amém. Eu peguei um questionário que eu vou fazer para eles e vou dar o tempo para eles responderem. Pastor Rudimar, como foi que Cristo te conquistou e te venceu? 3 minutos. Bom, foi através de quando ele restaura minha família, né? Porque acho que alguns, como eu, assim, lá na rua, a gente faz coisas erradas, né? E, infelizmente, eu traí minha esposa, né? Depois de 7 anos que a gente estava casado junto e ela me largou. E aí tem um amigo aí que, em comum de vários irmãos aqui da igreja, que é o Léo Fabiano, que vários conhecem aí. E ele andava no rolê também, mas já na igreja. E ele dizia, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E eu digo, o cara tem que ir pra igreja, acho que o dia que tiver tudo certo, né? Que é um pensamento que a gente tira na rua, gurizada aí, que anda na atividade, né? E daí eu vi que não tinha mais pra onde correr e nem nada. Nós temos alguém junto aí, ó. Né? E não tinha o que fazer mais, daí eu já queria tirar minha vida, tava desesperado, né? Que a esposa era a única coisa que eu tinha e meu filho na época, né? Não tinha nada, mas perdi tudo e eu lembrei do Leozão, daí vindo do serviço e tal, dei um salve nele por telefone e fui, né, na igreja quando era na 20 ainda, lá na frente do Zafari lá, e aí cheguei lá, né, quem tava para receber lá, minha querida pastora Gladys, né, tava na porta lá, né, me recebeu e, tipo, eu não sabia como era a igreja, nem entendia. Mas eu disse, Deus, né, se tu trazer minha esposa de volta, minha família, eu vou andar contigo até os últimos dias da minha vida. De repente, por querer ter a Liane de volta e o Jonathan, eu falei aquilo, né, mas depois que ela veio de volta e o Jonathan, né, eu tô aqui até hoje. Alguém me contou que tu entrou lá naquele salão fugindo da polícia, é verdade isso? Não chegou nesse ponto aí. Não chegou nesse ponto, né? Glória a Deus, aleluia. Pastora Eliane, como é que foi contigo? Conta. Comigo. Minutos. Na verdade, eu demorei um pouco mais para querer a igreja, no caso, né? A gente pensa em igreja, nem pensa em Deus, né? E aí eu acredito que foi porque o Rudimar orou. Porque quando eu estava com ele, eu fiquei com ele muito jovenzinha, não tinha aproveitado minha vida, entre aspas. E eu sempre tinha um pensamento que um dia eu ia deixar dele. Eu ia esperar o Jonathan crescer mais um pouco e ia curtir minha vida. E nesse curtir a vida, na verdade eu estava curtindo a minha vida e ele a dele, né? Por isso que aconteceu um erro de percurso, porque quando a mulher vai para um lado e o homem vai para o outro, lá na frente a corda vai estourar. E um dia ela estourou. E ele veio, né? E ele começou a vir de verdade. E eu acredito que ele orou por isso. Eu acredito assim que ele orou de verdade, sim, sinceramente falando, né? E aí eu um dia decidi ir.
Eu disse, eu vou ir então nesse lugar aí. Já que ele está indo, então vou lá. Ele insistiu bastante. O Léo Fabiano ficou indo na minha casa 1 semana direto. Ele batia todas as manhãs às 9h30 na minha porta. E daí eu não queria mentir que eu não estava em casa, porque ele sabia que eu estava em casa. E aí eu tinha que abrir a porta para o Léo Fabiano. E ele ia, o Rudimar estava trabalhando bem fora. Ele ia, o Jonathan, ele se sentava lá. Eu trabalhava na parte da tarde. E insistia, eu dava um monte de argumento e ele vinha com outros argumentos. E ele, na verdade, ele me ganhou no cansaço, né? E eu fui realmente para agradar o Léo Fabiano na minha cabeça. Né? Eu disse, eu vou ir para esse cara parar de me infernizar, né? Infernizar, a modo de dizer, meu Deus, ele não cansa de vir na minha casa. E eu já tinha decidido que eu já ia embora, eu tinha até visto um lugar para mim morar com o Jonathan, né? Eu pensei, é a minha chance de me libertar do casamento, né? Vou aproveitar essa oportunidade. E aí eu fui na igreja também. Eu nunca me esqueço do primeiro dia que eu entrei na igreja. Era na 20 também, era muito cheia a igreja. Tinha bastante cadeira, assim, aquelas cadeiras de palha, né? Nossa, uma imensidão de pessoas naquele lugar. Eu disse, nossa, mas aqui tem bastante gente. E eu nunca esqueço que a primeira pessoa que veio me receber foi a pastora Thaís. Né? Hoje ela é pastora, mas ela era líder de célula. E ela veio tão bonita me receber, não que ela não seja bonita, mas ela veio assim, né, bem maquiada, aquele cabelão. Eu disse, nossa, que mulher bonita, né? Alta, né? Eu me senti bem pequenininha perto dela. E aí eu peguei e disse, nossa, que moça bonita. E ela muito simpática, sabe? Foi a primeira pessoa que eu vi na igreja. E ela disse, eu me lembro que ela disse, que bom que tu veio. Nós oramos para que tu viesse. Ela disse assim, ela disse com as palavras dela. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Daí ela me deu um abraço. Ela olhou para, ela me deu aquele abraço e eu disse, nossa, que estranho essa pessoa me dando um abraço, né? Tão assim de primeira. E a primeira coisa, o inimigo é tão astuto que eu pensei assim, essa mulher é bonita, garanto que ela também está conversando com o Rudimar, só pode. Eu pensei assim, nossa, mas eu pensei, né, a mente já poluída por causa da traição, já imaginou que não devia, né? Mas depois eu vi que não tinha nada a ver, logo em seguida eu vi que ela era uma mulher de Deus, né, e eu vi que ali era um lugar diferente, que eu nunca tinha ido. E aí eu comecei aí, eu via a pastora Gladys pregar na terça-feira, que tinha o culto, que nós íamos um monte de jovens, a gente foi com vários amigos para a igreja. Eles iam todos os domingos aceitar Jesus, acho que eles não tinham entendido que era uma vez só, mas eles iam. E eu me lembro que eu via ela ministrar a palavra, via a senhora pregar também, via algumas vezes a pastora Idalina, e eu ficava bem assim, impressionada, e dizia assim, um dia eu vou falar da palavra que nem essas mulheres, eu vou. Daí eu peguei e comprei uma Bíblia pequenininha e comecei a me debruçar e ler a palavra. E aí hoje eu amo a palavra por causa disso, porque eu me inspirei em vocês, né, na verdade. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Uma pergunta, também assim, para responder brevemente, tá? Depois a gente vai desenvolvendo nas outras perguntas. Como surgiu a ideia, vocês encabeçam o projeto Semente Conquista, né? Tanto no Santa Corona como no Monte Carmelo, né? Isso. Como surgiu a ideia? Assim, em poucas palavras, uns 2, 3 minutinhos, que senão os doces lá vão ficar esperando demais por nós. Então, a gente estava naquela fase de transição, né? A gente estava no Reolon e a gente entregou lá o anexo e tal, né? Causas que a gente não tinha mais as condições de vida para estar no bairro. E um pouco antes desse período, a gente chegar numa casa e um terreno, que a gente tem lá onde é o projeto Reintegração de Posse. Porque quando eu saio do Santa Corona, né, eu saio de uma forma bem desagradável. Eu fiz algumas coisas erradas lá e saí meio que fugido e tal. E aí a gente aluga a casa e a casa que a gente aluga, a pessoa invade. E aí, né, foi uma luta aí, mas em Deus eu consegui passar. Quis botar fogo na casa, quis matar todo mundo que estava lá e tal, várias situações no interior do cara. Daí, em Cristo, o cara conseguiu, né, tipo, morrer para isso e entender que tinha uma obra lá naquele lugar para ser feito. E uma vez nós estávamos numa célula lá na casa do Márcio, a pastora Gladys, a gente orou lá e ela disse que tinha visto uma igreja lá. E eu digo, bom, se for para ter uma igreja, então vai ter, né? E quando a gente fecha o Reolon, eu disse assim, mulher, vamos começar alguma coisa lá no bairro. Só que lá no bairro o cara do filme mais queimado era eu, né? Imagina, filho de brigadiano, só aprontei lá, saio de lá porque faço uma barbaridade para a época do bairro, né? Então, tipo, como que eu vou voltar pro bairro? Daí eu disse, vamos colocar nas mãos de Deus, né? Fizemos um evento na escola do Santa Corona, onde foi 4 dias. E daí eu lancei a proposta lá, aí, o que vocês acham de nós fazer um projeto aqui no bairro, tal, pá.
E aí, por felicidade nossa, o time que ganhou o Kids, o Futebol Kids, foi as crianças, algumas que a gente conhecia, e uma pessoa que congregava aqui tinha que fazer um trabalho de faculdade. Ele disse assim, ó, eu tenho as crianças e vamos fazer um trabalho, eles vão tomar um café lá com nós e tal, e nós lançamos uma proposta daí de dar início com o projeto, junto com fazer esse documentário que essa aluna foi fazer, e a proposta de fazer o projeto, a gente tomou um café, e aí daqui para frente tu segue. Sim. Curtinho, porque nós vamos mostrar, pastora. Tá, Logo em seguida a gente vai mostrar os... E daí a gente começou com aquela... Nós começamos com 6 crianças, na verdade eram pré-adolescentes, digamos assim, que eles tinham ganhado lá na escola o campeonato que tinha sido feito. Um dos eventos era um campeonato de futebol dentro da escola. E aí foram essas 6 crianças que aceitaram a proposta, que nós já tinha orado um tempão antes, já tinha pedido direção de Deus. E por que é lá o projeto? Porque tinha casa e porque lá não tem nenhum projeto que acolha crianças e adolescentes. E eu trabalhei em 2017 na escola do bairro, o ano letivo de 2017, como monitora. E eu criei um vínculo com a escola. E aí eu vi que tinha tantas crianças que tinha lá. Eu perguntei para o diretor quantas crianças tem na escola. Ele disse entre o turno da manhã e da tarde são 300. Daí, antes de abrir o projeto, eu pensei assim, Deus, se tu me der o dízimo dessas 300 crianças, eu vou ficar muito feliz. Que era 30 crianças, né? E aí, logo de começo, a gente começou com 6 e logo já foi para 30. Deus já estava feliz com aquilo tudo. E as crianças mesmo divulgaram o projeto na escola, os pais e os avós, alguns vieram com os avós, porque moram com os avós, vieram para um café que a gente apresentou o projeto, e ele continua acontecendo até hoje. E já tem, hoje, daquelas crianças, já tem adolescentes, jovens, que já, inclusive, foram batizados, né? Já tem crianças do projeto que já foram batizados, que já entregaram a vida a Jesus, né? Entenderam a mensagem. Amém. Glória a Deus. Bom, então, que tal a gente mostrar aqueles slides, pastora? Porque além do trabalho que nós vamos ver agora, o trabalho do projeto, tem também a parte de assistência às pessoas com dificuldades para ter alimento, né? Que é uma parte também que, junto com os discípulos, com os irmãos da Monte Sião que andam juntos, né? Vocês estão também suprindo essa parte, né? Organizando, né? Organizando. E isto é feito com a comida que os irmãos trazem aqui, que levam lá, provavelmente também, e também com dízimos e ofertas. Eu quero que toda a congregação saiba que você também está participando, principalmente nessa assistência, né? Através das ofertas, são feitas ofertas diretamente para o projeto, e às vezes também através do montante que tem de dízimos, de ofertas, também são encaminhados também para a manutenção do projeto, né? Então, eu gostaria que eu fosse projetar, eu acho que teria que desligar só essa aqui, quem sabe só essa aqui para os irmãos verem. Pastora, só assim, bem rápido, né? Porque eu acho que as imagens falam por si, sobre as crianças, né? Mas aquela primeira parte, a pastora eles organizam a parte da entrega dos alimentos, e ela tem tudo isso documentado. Tá? Então, aqui sobre a cesta, tu enxerga lá, pastora? É muito pequenininho, aqui ela enxerga. Então, só lê aí, só lê para os irmãos saberem. Essa parte, então, é feita quando você traz os alimentos aqui, ou não sei, lá no Santa Corona também levam alimento, alguns levam alimentos lá também, né? E também os alimentos são adquiridos com dinheiro de dízimos e ofertas. Então, 3 fontes. É a comida que a gente traz aqui, eu falei agora dos 3, os que levam lá no projeto, e também os que fazem ofertas específicas para compra de alimentos, e também dos dízimos das ofertas é retirado para suprir. Pode falar, pastor. Na minha opinião, a nossa igreja é uma igreja, eu digo a nossa congregação, ela é uma igreja pequena, né?
Mas conversando com pessoas que são de outros lugares, de outras igrejas que tem em Caxias, pelo número que nós somos de pessoas que congregam aqui, até que a gente consegue fazer muita coisa, sabe? Mas isso eu acho porque as pessoas entendem o propósito, sabe? Do ajudar o próximo. E como a senhora falou dos dados, a gente tinha feito uma apresentação disso ano passado, em março, e essa aqui, então, é a partir de abril, então, que a gente tem os números, 2021, então, tem ali, quando está escrito abril 16, é o número de cestas básicas que são entregues e kits de higiene, produtos de higiene e de limpeza. Então, ali tem os números, né? 16, 20, 17, 26. O mês de julho foi um mês bem difícil. O pessoal precisou mesmo, né, de alimento. E a gente toma um cuidado para a gente ver quem está... Eu conheço todas as pessoas que... Se eu não conheço diretamente a família, as pessoas que entregam, que tipo a Ana entrega, o Ezequiel entrega, o Alan, eles conhecem quem eles estão entregando e estão acompanhando. Então, assim, a gente toma bastante cuidado. Porque se nós não cuidar disso, a gente vai ser como a FAS, ou como o CRAS, e não é essa a nossa intenção, né? E aí, o mês de julho foi um mês que foi bem necessitado mesmo, o mês de agosto também. Depois, em setembro, foi dando uma melhorada. Então, teve épocas, em 2020 e 2021, que foi a época da pandemia bem forte, que teve uma crise, né? Teve uma época que tinha 13 famílias que recebiam cesta básica por um período todo mês, que são as famílias fixas que a gente tem. E aí foi melhorando, as pessoas foram conseguindo trabalho, pessoas aqui da igreja, né, que passaram dificuldades bem complicadas, com bebê, com aluguel para pagar, e aí se apertaram mesmo, e eles pedem socorro, eles são meio resistentes, assim, mas quando precisa, né? E o que acontece agora? E a gente depois foi diminuindo os números, foi para 10, e agora, hoje, nós temos 6 famílias que esperam a cesta básica todo mês. Então, eu vejo que esse número reduziu bastante, né? A gente percebe que Deus tem movido, né? E aí... Em geral, desculpe interromper, pastor, em geral, desses fixos são avós com crianças pequenas, né? Situações de pessoas que sofreram acidentes, não podem trabalhar... Geralmente, essas pessoas fixas são o quê? Uma mãe que tem 3 filhos que usa medicação controlada e tem câncer, um pai que está com câncer, um pai que está preso, o pai que já morreu e a mãe está presa e mora com uma tia, quem é criado pelos seus avós, e essas crianças não são uma, são 5, porque a mãe é prostituta e abandonou os filhos. É umas situações bem delicadas. Não é uma pessoa que está lá de perna para cima. Uma mãe que paga aluguel, tem um filho autista, mais um com uma deficiência, mais uma adolescente. A gente sabe do contexto familiar. Não são pessoas assim que não estão fazendo nada. São pessoas que realmente a diferença que faz uma cesta básica do grosso faz toda a diferença. Nós não sentimos, né, esse impacto porque nós, né, hoje temos, mas as pessoas assim... 5 quilos de arroz faz a diferença numa família que tem 5 crianças. Nossa, se faz. Então, se a Harmonia puder voltar lá, a pastora Dani, eu só quero dizer que, então, em 2021, de abril a dezembro, foram 160 cestas básicas, e agora, de janeiro a abril, foram 51. Sim. Então, ano passado, tirando o mês de fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março, são 160, e esse ano já foi entregue 51, então... E até agora, então, somando esse período que a gente não deu o retorno para a igreja, foram 211 cestas básicas. Se você for olhar isso e fazer uma conta de quanto custa isso, é bastante grana. Porque uma cesta básica que nós entregamos aqui, ela custa de 150 a 200 reais. Não é uma cesta básica para um dia, 2. É para mais de um mês, às vezes. Um corpo, uma testemunha de Jesus. Vocês me entenderam? Todos envolvidos. Você não diz, eu não tenho parte com isso. Você é dizimista? Você tem parte com isso. Você é ofertante? Você tem parte com isso. Você ajuda a distribuir os alimentos, né, pastor? Que essa é uma mão de obra, né? Você tem parte com isso. Você traz alimento? Você tem parte com isso. Nós somos um corpo. Amém? Amém? Continuando. Ano passado, também teve uma pessoa da igreja, né, que... sentiu no seu coração, né, de doar vários cobertores. Também nós doamos vários cobertores cobertos para as pessoas que elas nem esperavam que iam ganhar, né? E foi bem interessante, sabe, porque é uma coisa que elas não esperam, né, e elas precisam.
E às vezes a pessoa ela recebe aquela cesta básica, ela fica com vergonha de pedir uma coisa a mais, né? E daí a gente tenta fazer quando a gente percebe que a pessoa ela necessita, Deus vai mostrando também, né? E também eu quero deixar aqui claro que não é só comida, pessoal. Foi comprado vários gás, né, que as pessoas não tinham para comprar. Não adianta ter o arroz e não ter como cozinhar. Foi comprado até chuveiro, de pessoas que estavam com o chuveiro queimado. Como é que tu vai botar uma criança tomar um banho um dia assim como esse, sem ter um chuveiro quente? Eu vi um grupo que foi lá para o meio do mato puxar 40 metros de mangueira para pegar uma água de lá de cima do morro para botar água encanada dentro da casa de uma família. Eu sei muito bem os nomes de toda essa turma. Eu vi, o pastor Rudimar me mandou um videozinho deles lá no meio. Vocês não imaginam, lá no meio do mato. Eu me senti orgulhosa, eu me senti o máximo. Faço parte desse corpo. Você também. Eu nem sei que dia que era, um sábado de tarde, pastor? Sábado de manhã. Foi antes do Natal. Essa família aí era uma família assistida pelo irmão da igreja. E o que me chamou a atenção é que naquela família, hoje, 2022, não tinha o vaso. A gente ficou extremamente chocado, fizemos um movimento e fomos lá, uma galera aí, né, que pôde estar à disposição naquele dia lá e fez essa mão de obra. Então, todo mundo sempre ajuda e o corpo funciona. Aí eles olham e eles dizem, estes estiveram com Jesus. Você entende por que eu falei antes? Estes estiveram com Jesus. Atos de justiça do corpo. Atos de uns vão e outros ficam na retaguarda, mas como corpo. Amém. A vontade do Rudimar, né, e dos meninos que foram, né? Essa família também foi uma família que está sendo acompanhada por uma pessoa que anda perto da gente e há um tempo já. E aí o Rudimar sempre ele ficou pensando naquilo, e ele disse assim: "Nossa, Eliane, o nosso objetivo foi cumprido, né, dele, dos meninos, de dar uma vida mais digna, pelo menos ter um vaso para a pessoa ir no banheiro e uma água para tomar dentro de casa, né? Que tem muitas pessoas que vivem de uma maneira indigna na nossa cidade." Nos meus tempos de juventude eu fazia dessas também, até atrás dos cemitérios, aqueles, andamos por lá. Bom, então, assim, agora temos algumas fotos que é propriamente das crianças, né, do trabalho com as crianças. Eu gostaria de passar um pouco rápido, vão colocando alguns detalhes, só falando algumas coisas, pastora, porque depois eu tenho ainda mais uma pergunta para fazer para vocês e depois nós vamos orar por todos os que estão na linha de frente junto com vocês nesse trabalho, tá? Então, pastora, tu olha lá e diz o que é aquilo lá. Eles não sabem quem está olhando. Aquilo que está acontecendo é a aula de dança, né? Que quem hoje trabalha com as crianças desde 2018 é a Camila. Uhum. E eles estão lá numa oficina de dança que acontece na sexta-feira, das 6h30 às 7h30 da noite. E ali o que é? Lá é aula de música com o Luiz Maico, então, que é na segunda-feira, das 6h30 às 7h30 também. Outro. Ali é aula de grafite com o professor Vavá, né? O Vavá é um colaborador também nosso desde 2018. Uhum. Aí a aula de skate, né? Que agora a gente inaugurou a mini rampa de skate. Daí no sábado tem uma galera que faz skate, que é com o professor Adalto. Só um pouquinho aí no skate. O pastor Rudimar me falou o seguinte, ó, depois que termina o tempo da idade das crianças, eles vão para o skate. E no skate, a gente perde eles. Então, o pastor disse assim, nós precisamos, né, de uma rampa de skate, foi? Né? Isso é. Então, agora, eles saem da fase de infância, né, dos projetos de infância, e eles vão para o projeto dos adolescentes. E uma coisa interessante que eu gostei de ver é que essa rampa de skate ela é desmontável. Eles podem ir para os bairros onde tem eventos com adolescentes e com jovens e desmontar a rampa. É isso, pastor? Isso, a gente fez desmontável. E por que a gente pensou na mini rampa lá? Porque, né, acho que vários foram jovens, alguns têm filhos jovens, conhecem jovens. A galera que vai andar o skate, logo vai dar seu rolê, vai queimar seu bequezinho, vai beber e tal. Então, por que a proposta do skate? Eles estão crescendo no nosso meio. Quando eles decidirem dar um rolê, a gente vai estar ali para dar esse start, né? Trabalhar com a prevenção com eles também, porque eu acho que isso é importante. O jovem é jovem, nós fomos jovens, mas a gente tem que estar perto do jovem também para ser eficaz no momento que precisar. Então eu vi que esse carro pela rua, e tá na rua, tá nas esquinas. E aí eu digo, Deus, né? O que nós vamos fazer com essa gurizada? Logo mais vão estar grande aí.
Então, eles vão dar o rolê deles, daí eu digo, o skate. Daí foi bem de Deus, eles estão por lá, estão crescendo, estão com a gente, estão trazendo os maiores, né, que ficam pelas esquinas, pelas ruas lá. Agora a gente vai começar na sexta, uma sexta por mês, eu vou fazer sessão de skate, de noite aberta para o público. Daí tem uma galera aí que é do meio, vão lá, daí dá autógrafo, aquela coisa, faz uma junção, traz eles, já peguemos velho também, deu uma ideia, né? Então a gente está aí sendo guiado pelo Senhor, né? Com essa proposta. Glória a Deus. E aquilo lá é o quê? Ali é o jiu-jitsu, né? Que é com a professora Taizinha, hoje ela não está aqui, né? A Taizinha congrega aqui com nós, né? Ela dá o jiu-jitsu lá também. E ali tem a nossa irmã Rochelle fazendo o trabalho da psicologia. Nossa irmã Rochelle também, que está aqui com nós hoje no salão, que também é colaboradora do projeto, glória a Deus. E lá tem vem a filha do pastor Betinho, lá de Carlos Barbosa, fazer uma oficina de quadrinho com eles lá, que foi muito massa. Foi bem lindo o projeto que eles fizeram lá. E depois, ali é a minha irmã com os pequenininhos, minha irmã não congrega aqui com nós, né? Mas também é uma mulher de Deus, aí está fazendo uma atividade com os pequenininhos. Ela é a Letícia. E olha só, o projeto foi tão bom assim, né, que eu e minha família, a gente não era muito próximo, né? E foi bom que aproximou até minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, tudo assim, né? Que nos ajudam lá. Então, até isso Deus fez, né? Ele tem jeito para tudo. Aí nós temos o Zequinha, né? Dando aula de MC, né? De ritmo e poesia. O Zequinha também, que congrega aqui com nós. Tá lá escrevendo, tá virando soro já, né, Zequinha? E é isso daí, tem mais foto. E ali temos a Ana, nossa irmã Ana, do Monte Carmelo. Também, no café deles, lá ela e o Guto coordenam lá, né? Também no Monte Carmelo, que é uma outra ocupação do lado de lá da pista do aeroporto. E aí é na escola, aí, ó. Aí quando junta todo mundo pro futebol. É uma loucura feliz lá nesse dia aí, né? É maravilhoso demais. Tem mais foto aí? Ali também, né, a Taizinha com o jiu-jitsu. E aí é o skate, ó. A criançada no skate. Total. Quantas crianças hoje? Eu fiz um levantamento porque eu estava com ele um pouco atrasado, porque entrou várias crianças, porque a gente voltou para Santa Corona, porque o ano 2021, né, Deus ministrou no coração do irmão nosso aqui da igreja e a gente conseguiu manter a quadra e a van para eles irem até uma quadra alugada. Por causa do Covid, nós não podíamos usar o ginásio da escola. E aí, esse ano, a gente voltou para a escola e as crianças também vieram mais em peso, né? Vieram mais crianças, porque alguns pais eles são pequenos e eles ficam meio receosos de pegar a van e ir para outro lugar. A gente entende porque nós somos mãe também, né? E pai. Mas e agora veio várias crianças. Eu arrumei esses números e a gente está com 98 crianças. Queridos, eu quero lembrar vocês que por trás de 98 crianças tem, no mínimo, umas 70 famílias. Uns 80, eu acho. 80 famílias, tá? 80 famílias. Atos de justiça, você não precisa... Aqui tem fotos deles nas atividades. Você não viu nenhuma foto entregando comida, tá? Porque isso não se faz. A gente precisa preservar a dignidade das pessoas, certo? Mas com 98 crianças, né, tem no mínimo, a pastora diz, 80 famílias por trás, que estão vendo uma testemunha de Jesus executando atos de justiça. Entenderam? O Senhor merece ser aplaudido? Teria muito mais para falar, mas vocês podem entrar no Face, no Instagram, né? Tem o do projeto Santa Corona Semente Conquista, tem vídeos, tem coisas maravilhosas lá para você ver. Eu só queria ver se a Mônia ou a do pastor Dani pode colocar aquele vídeo dos números para mim, dizer que tem crianças que não são só do Conquista e do Santa Corona. Eu acho que é 26 crianças que vêm da região ali, da região sul, vem também da região do Bela Vista, que é 26, se eu não me engano, e é 58, eu acho, Santa Corona, e 12 Monte Carmelo. Daí eu conversei com a Ana ontem, na verdade, eu fechou 98, porque a Ana tinha colocado 12 do Monte Carmelo, na verdade são 14, então, na verdade, são 100 crianças, né? Mas eu já tinha feito, e ela disse que essas 2 crianças estão vindo agora, mas, assim, só para dizer que é aberto para outros bairros também. No entanto, que essas crianças de outros bairros, a Letícia, ela organizou um movimento para a gente conseguir continuar levando eles de van.
E aí essa van também a gente tem conseguido cobrar de alguns pais que são da Zona Sul, que têm condições de ajudar, só que tem muitos que não têm, né? É pesado R$ 25 quando não tem, né, de onde tirar. E às vezes tem 2 filhos, já é 50, né? E aí a gente está conseguindo, então, juntar uma parte dos pais que estão ajudando a pagar de algumas crianças, também com as ofertas que algumas pessoas fazem diretamente para ajudar na van, e a gente está conseguindo, através da igreja, completar o valor, porque a van custa R$ 1.000 por mês. E a gente está conseguindo pagar, né? E a gente está feliz por isso, e as crianças vão. E aí, para não deixar ninguém de fora, a gente fez esse movimento, e se Deus der a graça, a gente vai continuar com a van. Amém. Glória a Deus. Bom, está sendo fácil ser testemunha de Jesus por meio do projeto? Ou tem muita corrida, como é que é? Ser testemunha de Jesus é natural. Nesse projeto, não, no projeto? Não tem problema com isso. Não. As crianças já sabem, a gente não bota uma camiseta escrito "sou não nesse sentido. Nesse sentido de falar de Jesus? Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou me explicar. Eu acho que eu não fiz a pergunta direito. A vida é mole para vocês? Vida é mole? É. Não, né? É isso que eu queria saber. Porque toda testemunha de Jesus paga um preço, gente. Era isso que eu queria saber. A vida não é mole para eles. Tá bonito, maravilhoso, os resultados são maravilhosos, mas não é fácil. Era isso? Era essa a resposta que eu queria. Tá bom. A Jesus é mais tranquilo, né? Mas Sim. a gente não faz um esforço para mostrar que é de Cristo. Não. Mas estou dizendo assim que tem muita responsabilidade. Me alcança, pastor, essa garrafinha aqui. Agora tem um projeto, né? Tem um projeto. Tu pode explicar, pastor? Então, através do pastor Betinho, né? De Carlos Barbosa, tem uma empresa lá que se chama Bela Farma. Bela Forma. Eu vi a outra. Isso aí. Ainda bem que eu tenho a minha ajudadora aqui. Bela Forma, né, que trabalha com plásticos e tal. E, através do pastor Betinho, ele tomou conhecimento desse projeto, né, que eles recolhem PETs, né, PETs, garrafinhas, né, para depois moer e reverter em matéria-prima de novo para a empresa. E aí o pastor Betinho, né, o funcionário da empresa ia na igreja, conversaram lá e ele nos passou, né, essa ideia. A gente foi até Carlos Barbosa e a gente conseguiu fechar uma parceria com essa empresa. Então, faz uns 15 dias a gente assinou o contrato e nós tínhamos todos os requisitos que a empresa precisava, né? A gente tem a conta do Sicredi, a gente tinha o CNPJ, tudo, né? Tudo encaminhadinho, as certidões negativas, tudo certo. E a gente conseguiu fechar esse contrato. Ontem a gente teve uma palestra lá com as crianças do projeto, né? Demos o start do projeto e vamos começar agora a arrecadar os PET, né? Que os PET, se você for ver, eu nunca tinha prestado atenção, eu nem sei onde está nesse daqui, mas tem um triângulozinho nele que tem o número 1. Ali, ó, PET 1. Ninguém vai ver aqui, mas quando chegar em casa, agora bem embaixo, você tomar o refri, sua água, agora todo mundo vai olhar para o seu PET, né? Bem embaixo aqui, ó, bem embaixo aqui. Isso. Quase no finalzinho da garrafa. A pastora me chamou a atenção, tem um também na etiqueta aqui, né, no rótulo. Então, assim, a PET que você pode trazer é aquela que na base ela tem um triângulozinho e dentro escrito 1, certo? Então, nós vamos recolher as tampinhas para o projeto da pastora Nádia. Que a pastora Nádia também Engenharia Solidária, né, as tampinhas. E quando você trouxer, traga separado, porque ninguém vai poder ficar separando. Traga as tampinhas num recipiente e traga os PETs também, né? Você vai olhar, porque a pastora Eliane me disse que os que tem o número 1 só. Não pode ser os que... Qual que não pode ser? Os brancos e os verdes. E aqui, ó, quando você entrar na igreja agora, assim, né, você vai dar quem trazer o PET vai dar um rolezinho lá no fundo lá. A gente botou um bag grandão lá, tá pendurado na garagem lá embaixo, lá já. Daí, né, você pode trazer seu litro ali, né, você que quiser aí, né, nos ajudar, porque cada litro vai ser, depois o valor final vai ser revertido para o projeto. Então não tem terceiros e tal, que nem as empresas, né, a galera que vende, né, para os recicladores, eles pagam um valor mínimo. Para o projeto, eles vão pagar o valor bruto. Então a gente vai, tipo, né, se trabalhar bem, conseguir adquirir uma moeda boa para o projeto, né? A gente está lá com umas reformas, fazendo algumas coisas lá, e venho bem de encontro a esse momento do que a gente precisa, né? As coisas têm acontecendo e tal, eu digo, tá, mas, ó Deus, a gente também precisava, né, se autossustentar aí, né?
E aí, através do pastor Betinho, aí vem uma benção, né? Agora a gente está com os bags. O pastor Betinho também tem um bag lá em Carlos Barbosa. Ele junta os pets lá, a gente deixou aqui na igreja. Vai ter mais um lá no projeto lá. E agora, né, é só trabalhar e depois colher, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar, vocês ficam aqui. Eu quero, onde você estiver, você faz alguma coisa no projeto, tá? Você participa lá, você trabalha, você faz alguma coisa no projeto lá. Gostaria que onde você está, você fique de pé, por favor. Fique de pé. Amém. Olha, é um exército, né? É um exército. Fique em pé, nós vamos orar por vocês. Pode ficar em pé. Pode ficar. Aqueles que fazem alguma atividade, nós vamos estar orando por vocês agora. Vou pedir que o pastor Ari venha. Ele não me ouviu. O aparelho não está funcionando. O aparelho de ouvido está. Nós vamos estar orando. Eles vão ficar de pé e nós vamos, para distinguir, e nós vamos ficar sentados. Quem não trabalha com o pastor Rudimar e a pastora Liane, fique sentado. Quem trabalha com eles dois, com o Guto e a Ana, fiquem de pé. Esses fiquem de pé. E nós vamos estar orando por vocês. Amém? Amém? Eu gostaria que todos agora, nós nos colocássemos assim, na presença do Senhor, e nós vamos concordar com a oração do pastor Ari a favor deles e a favor de todos. Uma coisa que eu quero dizer, os grupos de intercessão, porque tem outros grupos também, que não aparecem, são grupos de intercessão. Esse casal precisa estar sempre na oração de vocês. E todos os que trabalham com eles também. Amém? Então, os intercessores, o pessoal do relógio de oração, ponham esses nomes dos pastores e dos cooperadores junto. Vamos orar, pastor. Queridos, estende a mão direita em direção, e vocês que estão em casa também. Vocês que estão em casa. Nós não conseguimos calcular o valor de pessoas que se empenham em fazer a obra do Senhor. E eles fazem espiritualmente e fisicamente também, porque é cansativo, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este casal. Muito obrigado, Pai, por este casal, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, aquilo que eles fazem, Senhor, é para a tua obra. E nós acreditamos que o teu coração, Senhor, se alegra, Senhor, em ver os teus filhos trabalhando em prol daqueles necessitados, daqueles que estão necessitados, Senhor. Nós queremos abençoá-los, Senhor, para que eles, cada dia da vida deles, sejam que o Espírito Santo os dirija de uma maneira, Senhor, cada dia mais útil para a tua obra, Senhor, com a sabedoria que vem do Espírito Santo, que dirige as vidas deles, Senhor, para que eles possam fazer uma obra com excelência. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as almas daquelas crianças, daqueles pequeninhos, Senhor, que estão ouvindo a palavra, Senhor, e certamente se desviarão do mau caminho, Senhor. Cada alma, Senhor, que está lá, que vai ser recuperado, ou nem estavam perdidos, mas eles estão sendo ensinados para andar no teu caminho, na tua direção, com a tua palavra. Nós queremos abençoá-los, Senhor, fisicamente, para que tenham saúde, Senhor. Que o Espírito Santo dirija as vidas deles, Senhor, que as emoções deles sejam equilibradas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E que a vida financeira deles, eles saibam administrar de acordo com a tua palavra. E nós queremos te agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na tua presença, Pai, nós queremos, Senhor, como corpo aqui, como congregação, abençoar todos os nossos irmãos envolvidos diretamente junto com eles, Senhor, ministrando ali na vida das crianças, Senhor, aproveitando as oportunidades dos interesses que essas crianças demonstram em diferentes áreas da atividade humana, Senhor, que cada um daqueles que coopera ali seja recompensado pelo Senhor. Senhor, naquilo que eles estiverem orando, buscando no Senhor, apresentando diante de Ti, Senhor, e nós como congregação, nós, Senhor, colocamos, Senhor, este trabalho, essa obra diante do Senhor, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem aprovado. Nós te agradecemos, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um tenha saúde,
força, que cada um possa ser renovado todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém, amém, queridos. Deus abençoe vocês. São hoje, amém. São 26 cooperadores hoje. Amém. E a gente quer deixar o convite aí para a igreja aí, você, né, que quiser ser parceiro, colaborador, quero dar reforço de matemática, de português, sei lá, quer fazer alguma coisa aí, né, que tem no coração e quer nos ajudar, nos procure aí, né, nos chame aí, que acredito que tem espaço para todos. Serão todos bem-vindos quem, né, quiser aí também, de alguma forma, segundo aquilo que for adequado ali ao momento, né? Isso, Então, amém. Tá aí o convite para a igreja também. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus.